Então, hoje é o último capítulo de Daniel, né? Encerrando essa parte aí das profecias de Daniel, né? Do capítulo 7 até o capítulo 12 de Daniel. O início do texto de hoje é a continuação do capítulo 11, né? Eu deixei o finalzinho do capítulo 11 para tratar hoje junto com o capítulo 12. Então, só vamos fazer uma rápida recapitulação do capítulo 11, do que a gente está falando. Está falando do Antíoco IV, que é o anticristo do Antigo Testamento, né? E diz que então ele despejará sua fúria contra a Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Então, relembrando, Antíoco IV, 167 a.C., é considerado o anticristo do Antigo Testamento. Certamente, as profecias de Daniel se cumprem nele, e tem esse cara em mente, o Antíoco IV. O Antíoco IV perseguiu os judeus. Os judeus são o povo de Deus do Antigo Testamento. Então, o Antíoco IV voltou toda a sua atenção, toda a sua fúria contra o povo de Deus. Nós já vamos ver um pouquinho melhor isso, né? Mas então aqui a profecia, lá com Daniel, né, 500 e pouco antes de Cristo, isso foi quando se cumpriu em 167 antes de Cristo só. Então ele despejará sua fúria contra a Santa Aliança, o povo da Santa Aliança, né, o povo de Israel, e voltando tratará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Fixe aqui também, que aqui já estão características do anticristo, que é ele trata com bondade os que se desviam da aliança, né? Mas trata com fúria os que se apegam à aliança com Deus. E também falou: suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo de Deus, acabarão com o sacrifício diário, quer dizer, com o culto a Deus. Havia um culto matutino com o sacrifício matutino, e havia um culto vespertino com o sacrifício vespertino. Isso era o culto a Deus no Antigo Testamento, né? E ele mandou acabar com o sacrifício, quer dizer, acabar com o culto. E colocaram no templo o sacrilégio terrível. Colocarão, futuro, né? Profecia de Daniel. O que aconteceu? Em 167, Antíoco IV mandou colocar uma estátua de Zeus no templo de Deus. Proibiu que os sacerdotes realizassem os sacrifícios diários, exatamente o que a profecia falou, né? Acabarão com o sacrifício diário, e ele proibiu que os sacerdotes realizassem os sacrifícios diários a Deus, o culto, aquele matutino e vespertino. E no lugar ordenou que sacrificassem porcos, que eram considerados animais imundos, né? Proibidos na lei mosaica, na lei de Moisés. E então ele ordenou que sacrificassem esses porcos para os deuses pagãos no altar dos holocaustos, onde eram sacrificados os animais para Deus, para afrontar a religião. Além disso, transformaram os recintos do templo em prostíbulo, né? Então ele avacalhou completamente. Esse foi o sacrilégio terrível. Acabarão com o sacrifício diário, colocarão no templo esse sacrilégio terrível, um deus pagão, sacrifícios a deuses pagãos. Ele acabou com tudo, né? Que era religioso, profanar o templo. E vejam, só lembrando que Jesus também falou desse sacrilégio terrível mencionado por Daniel. Em Mateus, Jesus falou: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus, esse texto, veja que Jesus viveu 500 anos depois de Daniel, mas Jesus, esse texto, estava falando do fim dos tempos. Portanto, no fim dos tempos, o sacrilégio terrível voltará a acontecer, coordenado pelo anticristo. Isso a gente vai ver hoje de novo, tá? Então, na época de Daniel, a profecia de Daniel certamente levava em consideração o que ia acontecer no final do Antigo Testamento, com o Antíoco IV e toda a fúria de Antíoco IV contra o povo de Deus, mas como Jesus volta às palavras de Daniel, e Jesus está falando do fim dos tempos, quer dizer,
No fim do Antigo Testamento, veio o Antíoco IV como o anticristo e se voltou contra o povo de Deus. Mas no final dos tempos, antes da volta de Cristo, novamente acontecerá isso e novamente virá um anticristo que se voltará contra o povo de Deus, novamente com fúria, né? E avacalhando a religião. E Daniel 11, então, diz: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança. Ó, lisonjas. Ele lisonjeia quem? Ele lisonjeia a quem corromper a aliança, né? Corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, com lisonjas. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Tempos terríveis, tempos de perseguição, cairão à espada, serão queimados, capturados e saqueados. Tempos de perseguição terríveis aos cristãos. E vamos relembrar, então, Antíoco IV, ele proibiu as escrituras, né? As pessoas não podiam mais ter a Bíblia. Ele decretou pena de morte aos que tivessem a Bíblia em casa ou que seguissem a lei de Deus. Tudo isso aconteceu no Antigo Testamento. A tendência é que isso volte a acontecer quando o anticristo vier novamente, né, nos tempos do fim. Proibiu a circuncisão, a gente viu isso na semana passada. A circuncisão era o batismo do Antigo Testamento, então ele proibiu, se fosse hoje, teria proibido o batismo, que batizasse as crianças, e decretou pena de morte aos que praticassem, né, aos que batizassem. E ainda proibiu de guardar o sábado que era o dia sagrado para o povo de Israel, para o povo de Deus, e ele proibiu de guardar o sábado, proibiu de guardar as coisas sagradas, de preservar, né, o respeito a Deus e às leis de Deus. Então, tudo isso o Antíoco IV fez. Então, na continuação do texto agora, de hoje, sem dúvida, ainda temos uma descrição do tempo do Antíoco IV, mas também temos características do anticristo dos tempos do fim. Nós começaremos vendo o que combina com Antíoco e em seguida veremos o que combina com o anticristo no Apocalipse. Lembrando, pessoal, quem já assiste há mais tempo, eu já falei algumas vezes sobre isso, todas as profecias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, eles falam para o seu tempo, mas no meio, na profecia que fala para o tempo deles, Deus também já encaixa coisas que vão se cumprir lá no futuro, tá? Então, é o que acontece aqui. Tem coisas aqui que se cumprem ainda com o Antíoco IV, no final do Antigo Testamento, mas tem coisas que são o anticristo no final dos tempos, tá? Então, na continuação, a gente vê que o rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Deus dos deuses, o Deus, o nosso Deus, né? O Deus verdadeiro. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Vamos relembrar que o Antíoco se autodenominava Epifanes. Epifanes, em grego, daí vem epifania, ele se considerava a manifestação de Zeus. Então vejam que ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses. Ele se achava e se autodenominava de a manifestação de Zeus, né? Dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Pelo que ele fez com o templo, pelo sacrilégio do templo, a gente pode imaginar o que ele dizia sobre o Deus verdadeiro, né? E ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, até que o tempo da ira de Deus se complete. O tempo de Antíoco foi limitado por Deus, assim como o tempo do anticristo será limitado por Deus. A gente vai ver isso no Apocalipse ainda hoje, tá? Mas então, ele terá sucesso até o tempo limitado por Deus. E então, né, Deus vai tirar o poder dele. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos os deuses, deles todos. O Deus dos seus antepassados, né, ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados. O Deus dos seus antepassados era principalmente Apolo.
Mas o Deus preferido, e o Deus preferido das mulheres, nem pelos Deus preferido das mulheres, diz aqui. O Deus preferido das mulheres era o Dionísio. Mas o Antíoco, ele não adorava Apolo, ele adorava Zeus. O Zeus era o deus da força militar, da guerra, das fortalezas. E ele mesmo, o Antíoco, se achava a manifestação de Zeus na Terra. Então ele não teve consideração para os deuses antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, e nem por Deus algum, porque ele mesmo se achava a manifestação de Zeus. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Como já vimos, o Deus preferido de Antíoco era Zeus. Zeus era o Deus da força militar, do poder e das fortalezas. Em seu lugar, ele adorará um Deus das fortalezas, Zeus, né? Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. De forma semelhante, pessoal, nós veremos a ação da besta no Apocalipse, que seduz as nações e recompensa os que lhe obedecem, mas a um preço elevado. Mas o preço é a alma, né? A besta vai fazer isso no fim dos tempos. Vai seduzir as nações, vai conferir poder aos que estiverem com ela, mas a um preço elevado. O preço é a alma da pessoa. No tempo do fim, o rei do sul, lembrando só que aqui no contexto, o rei do sul era lá os Ptolomeus, né, do Egito. No fim do tempo, o rei do sul se envolverá em combate e o rei do norte, que eram os Seleucidas, né, Antíoco, o atacará com carros e cavaleiros. Aqui realmente é uma parte que fala ali especificamente do Antíoco ainda. E o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a Terra Magnífica. E aqui, de novo, a Terra Magnífica, a Terra Santa é Jerusalém. De novo, né? Ataque à Terra Santa. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres de sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países, o Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro, de prata e de todas as riquezas do Egito. Muito bem, então essa parte aqui dá para entender que algumas coisas, né, muitas coisas aqui realmente se aplicam ao Antíoco IV. Mas vamos olhar agora na perspectiva do anticristo dos tempos do fim. Nesse último estudo que é o de hoje, terminando Daniel, né, o livro de Daniel, nesse último estudo vamos reunir todas as características do anticristo, fornecidas por Deus através das profecias de Daniel e repetidas no Apocalipse e no Novo Testamento. Pessoal, eu não sei, não pensei sobre isso, estou pensando agora, mas eu acho que não tem nenhum livro no Antigo Testamento, nenhum outro lugar no Antigo Testamento que seja tão específico quanto Daniel sobre o anticristo. Tenho praticamente certeza que não tem outro lugar que seja tão específico assim sobre o anticristo. E tem que lembrar que isso aqui são visões, são revelações que Deus está dando para Daniel durante desde o capítulo 7 até o capítulo 12, são vários capítulos que Deus fala sobre o anticristo, em revelações diferentes, em visões diferentes, e vocês viram, e eu mostrei isso para vocês bem claramente em todos os capítulos, como todos os capítulos têm reflexos no Apocalipse, com linguagem idêntica, não é só semelhante, linguagem idêntica, inclusive, tá? Então, notem como Deus realmente revelou já no Antigo Testamento sobre o anticristo, né? E então vamos relembrar um pouquinho, porque eu não sei se eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso com vocês de novo. Algumas coisas eu já falei, mas eu quero hoje dar uma visão geral. E isso aqui é importante, é uma lição bíblica importante, que muitas vezes não é tão abordada assim na igreja,
nas mensagens de domingo, tá? É uma coisa um pouquinho mais pesada. Eu quero repassar com vocês, tá? Aproveitar Daniel, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, ou seja, praticamente todos os capítulos, Deus volta a falar, a revelar o anticristo. O anticristo do final do Antigo Testamento e o anticristo do final dos tempos. Então vamos ver aqui, eu vou começar a passar, vou mostrar para vocês um pouco do capítulo 7, 9, 11 e 12, tá? Do que Deus fala sobre o anticristo, as características desse anticristo, que Jesus fala que aponta para frente e diz que esse anticristo ainda virá. O anticristo, fim dos tempos, ainda virá. Então vamos lá. O anticristo já começa a aparecer no capítulo 7, onde começam as profecias, as revelações. Até o capítulo 6 é a história de Daniel. A partir do capítulo 7 são revelações, tá? Então o anticristo já começa a aparecer na primeira revelação, a primeira visão que ele tem no capítulo 7. Primeiro capítulo das revelações, profecias. No capítulo 7 é o sonho dos 4 animais e enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que é o último dos animais, que tem 10 chifres, mas ele vê vindo um chifre pequeno que surgiu entre eles, e esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Uma boca que falava com arrogância, tá? Característico do anticristo, uma boca que fala com arrogância, arrogância. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu. Daniel, né, questionando. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Estão vendo a característica do anticristo? Esse chifre guerreava contra os santos, ele se volta contra os santos de Deus, ele se volta contra o povo de Deus, guerreava contra os santos e os derrotava. E isso a gente vê de novo no Novo Testamento, realmente Deus confirma isso, que os santos sofrerão derrota sim, e os vencesse, vai dizer daqui a pouco no Apocalipse. Né? Então, característica do anticristo é a fúria. Lembra do texto lá como iniciou? É a fúria. Né? A fúria contra o povo de Deus se volta contra o povo de Deus, né? E os derrota. O rei fará o que bem entender, ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, mas se exaltará acima deles todos. Vamos voltar então a essa parte, que vejam que o anticristo se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses, contra o Deus verdadeiro. Não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados e se exaltará acima de todos os deuses. Agora vejam, no Novo Testamento, 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando fala do anticristo. Não deixe, agora é profecia sobre o anticristo no Novo Testamento, sobre os tempos do fim. Não deixe que ninguém os engane com nada disso. Pois antes desse dia, isso é o apóstolo Paulo falando, terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram. Estão vendo? Como combina com Daniel? Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Essa é a característica do anticristo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Antíoco. O Antíoco se considerava a manifestação de Zeus à Terra, né? E esse anticristo dos tempos do fim também vai sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. E se voltar contra tudo que as pessoas adoram, contra tudo que elas acham que é divino. Vai se voltar contra a religião. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E daí, o que é isso? Que o mistério da iniquidade, do pecado, já está operando, mas aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, aquele que agora o detém, por enquanto, Deus ainda está detendo a força total,
Mas, então veja Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O prendeu por 1000 anos. Prendeu, certo? O poder de Satanás está limitado. Esses 1000 anos, não é uma linguagem literal, né? 1000 é a totalidade, é 10 vezes 10 vezes 10, querendo falar da totalidade. É a totalidade do tempo em que Deus limita o poder de Satanás, certo? Então, aguarda esse mistério da iniquidade desse perverso, né? Aguarda somente aquele que seja afastado, aquele que agora o detém. Então, por 1000 anos, segurou a dragão, a antiga semente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É necessário que ele seja solto por um pouco de tempo no final dos tempos. Entende? Então, chegará um tempo no fim dos tempos, antes da volta de Cristo, que Satanás será solto. Até ali, Deus o está detendo, o detém. Mas depois dos 1000 anos, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E então ele vai vir, aí vem o anticristo, com o poder de Satanás, com fúria total sobre a igreja, sobre o povo de Deus novamente. Isso é futuro, pessoal. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, a vitória final é de Cristo, e destruirá pela manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento, agora, vamos lá, a vitória final é de Cristo quando Jesus volta, mas haverá esse tempo ali em que Satanás será solto. Características do anticristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. O diabo está por trás, conferindo poder a essa pessoa ou a esse governo, tá? Ou a essa ideologia. A gente vai ver que tudo isso combina daqui a pouco, mas, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então as pessoas vão ser enganadas. O anticristo vai ter poder, vai realizar sinais, prodígios da mentira, todo engano de injustiça, certo? Com todo engano de injustiça, que é bem próprio do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, as características do anticristo é um engano, né? É um engodo, é poder, são sinais, são prodígios, mas tudo isso é para enganar, para seduzir, para enganar e para manter, né, aprisionado aquelas pessoas. Depois vi um monstro, veja agora o Apocalipse 13. Eu já fiz um estudo sobre o Apocalipse 13 aqui, se vocês quiserem, está gravado, tá? A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Então, pode procurar na nossa playlist, tem lá esses estudos e lá está mais completo. Hoje eu vou passar mais rápido aqui. Mas vejam aqui a descrição desse anticristo. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Depois vi um monstro que subia do mar. Isso é Apocalipse, pessoal, tá? O último livro da Bíblia, tá por vir. Depois vi um monstro que subia do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. Combina com a visão de Daniel, 500 anos antes de Cristo. Uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias, olha aí, ó, blasfêmias contra Deus, né? Falar mal de Deus, das coisas de Deus. Blasfêmias, escritos às cabeças. O monstro que vi parecia um leopardo, que é um dos animais lá de Daniel capítulo 7. Os seus pés eram como de urso, outro animal lá do capítulo 7 de Daniel. A sua boca era como de leão, terceiro animal lá que aparece em Daniel. E ao monstro, o dragão deu o seu poder. O monstro, o quarto animal de Daniel capítulo 7. E ao monstro, o dragão, que é Satanás, deu o seu poder.
o seu trono e grande autoridade. Quer dizer, esse anticristo, essa besta, vai agir pelo poder de Satanás, ele dá o seu poder à besta, o seu trono e grande autoridade. O mundo inteiro ficou admirado. O mundo inteiro ficou admirado, segundo nós. Pessoal, o fim dos tempos é o mundo seguindo a besta, seguindo esse instrumento do diabo. Será uma pessoa? Será um imperador, um rei? Será um país? Isso não é específico, mas o mundo inteiro ficou admirado. O que o anticristo vai fazer? Sinais, prodígios, engano de mentira, de injustiça, entende? Para enganar, todo engano da injustiça, Tessalonicenses. O mundo inteiro. Esses dias eu preguei aqui, né? Senhor, quantos serão salvos? É a pergunta. Quantos serão salvos? E o que dá a entender é um pequenino rebanho. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. A maioria estará seguindo a besta, né? Cairá no engodo, no engano de Satanás. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoravam o dragão, que é o diabo, porque ele tinha dado essa autoridade ao monstro. Talvez as pessoas não vão adorar o diabo, não vão usar o termo diabo, é porque o diabo é o pai da mentira. O diabo, ele confere o seu poder à besta que engana as pessoas, mas as pessoas seguindo a besta, essa liderança, essa ideologia, esse poder anticristão, as pessoas estão seguindo Satanás, entende? Então eles estão adorando o dragão, porque ele tinha dado essa autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Então eles se orgulham desse anticristo, né? Foi permitido ao monstro se gabar da sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. Blasfêmias contra... Vai falar mal de Deus, né? Blasfemar contra Deus. Pessoal, assim, só para dar um exemplo para vocês, ideologia, eu falei isso já quando a gente estudou Apocalipse, o comunismo, né? Lenin, Stalin, na época do Lenin e do Stalin, em que se fazia uma lavagem cerebral na Rússia, nas crianças, dizendo que Deus não existe, que Deus é o ópio do povo. Isso é blasfêmia contra Deus. Isso é querer extinguir Deus. Compreendem? Então, são coisas desse nível que estão por vir. Dizer blasfêmias contra Deus. Ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. A gente já vai ver um pouquinho melhor isso, né? São 3 anos e meio, é um tempo limitado por Deus. Continuou, e ele começou a blasfemar contra Deus, contra o seu nome. Então ele se volta contra Deus completamente, é o anticristo. Contra o lugar onde ele mora e contra todos os que vivem no céu. Ele foi permitido que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Muitos cristãos vão morrer. Muitos cristãos vão morrer na batalha, né? Vão ser literalmente fiéis até a morte. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos. Notem, eu já frisei isso antes. Todos o adoraram. O mundo inteiro está aos seus pés. Também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. É um poder internacional, mundial, anticristão. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso. Quem tem de ser preso, será preso. Quem tem de ser morto, será pela espada, será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência
e seja fiel. Serão épocas terríveis e serão épocas que os cristãos terão de ser fiéis até a morte. Certo? É o que espera os cristãos no tempo do fim. Né? Quando Satanás for solto e vier com toda a sua fúria contra o povo de Deus. Pessoal, deixa eu frisar de novo. É um poder internacional que domina recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações e índios, raças. É um poder internacional que domina sobre todos. E todos o seguem. E contra todos que vivem no céu, todos os que vivem na terra o adorarão. Portanto, é um poder que domina sobre todos e, ao mesmo tempo, as pessoas, o mundo inteiro está aos seus pés e gosta desse poder anticristão. E está favorável a esse poder anticristão. Por isso, a perseguição aos cristãos será tão intensa. Porque tem um poder anticristão agindo em todo mundo, com poder sobre o mundo inteiro, e todas as pessoas ainda estão de acordo com isso. Então a perseguição é global contra os cristãos e é total contra os cristãos. Né? Isso está por vir. Então vi outro monstro. Esse foi o monstro que emerge do mar. Então vi outro monstro que subia da terra, a besta que emerge da terra. Ele tinha 2 chifres, parecidos como de um carneiro, mais um animal que aparece em Daniel, mas falava como dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro. Eles agem em conjunto na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro. Tá vendo? Então, muitos interpretam a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra como um poder político, por um lado, um poder político global, que tem poder sobre as nações, poder militar, né, que domina sobre as nações, o poder político, e também um poder ideológico por detrás, o poder de ideologia anticristã. E os dois agem em conjunto, uma ideologia anticristã com o poder de exercer poder, de obrigar, de fazer, o poder político. Tá? Ideologia com política. Notem aqui que sempre se repete rei, rei, rei. Dá a impressão realmente que é uma espécie de um império com uma pessoa à frente liderando, né, essa iniciativa anticristã. Mas então essa besta que emerge da terra tinha 2 chifres, falava como um dragão, usava toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença, forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro. Esse segundo monstro fez coisas espantosas, também tem poder, assim como o primeiro, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, olha o poder de Satanás, na presença de todas as pessoas. Quer dizer, lembra de Tessalonicenses, quando ele diz que o poder do anticristo é com poder, com sinais, né? Com maravilhas. Ele, então, fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizessem uma imagem em honra ao outro monstro. Quer dizer, leva as pessoas a adorarem. De certa forma, a ideologia leva as pessoas a adorarem o lado político, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. Segundo, o monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro para que ela pudesse falar e matar todos os que não a adorassem. Pudesse matar todos os que não a adorassem. Né? Perseguição aos cristãos. Ele obrigou todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita e na testa, o sinal da besta. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Entende como isso aqui é terrível? Quem não tem o sinal da besta não consegue comprar ou vender.
Por isso que eu falei, é um poder internacional, né, que age em todos, e as pessoas, de uma forma internacional também, estão compactuando com essa ideologia e com esse poder. Logo, eu não sei se isso daqui vai ser literal. Ninguém podia comprar ou vender. Mas é fácil, entende como isso é fácil de acontecer. No momento em que as pessoas se voltam contra os cristãos, a gente pode não conseguir mais comprar ou vender nada. Entende? A gente fica completamente. A gente depende dos outros. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse sinal. Isso é o nome do monstro, o número do nome dele. Tá? Essa perseguição final. Daniel capítulo 7 diz, ele me deu a seguinte explicação, quando Daniel pediu a explicação do chifre, né, e do monstro, do último monstro. O quarto animal é um quarto reino, por isso veja o poder político. É um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos, devorará a terra inteira, poder global, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino, então dá de novo, dá a impressão de um reino, de um poder globalizado e internacional. Veja como o Apocalipse 13 fala isso. Foi-lhe dado ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É um poder global. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Estão vendo como isso, o Apocalipse repete, Daniel, essa questão do monstro que tem autoridade sobre toda a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Daniel capítulo 12 continua dizendo assim, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Vamos começar por essa frase em amarelo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Daniel capítulo 12, último capítulo de Daniel. O que Jesus fala? Quando Jesus fala o seguinte, quando pois vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, que é aquela questão da profanação, do sacrilégio do templo. Então, quando vocês virem situado no lugar santo, abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, Jesus fala de Daniel, está citando a profecia de Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E agora Jesus está falando coisas que vai acontecer no futuro. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Ore para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque esse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca, jamais haverá. Não houve coisa assim até agora ainda, pessoal, para a gente comparar. Vai ser muito pior do que tudo que nós já vimos. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Lembra como Daniel também já falou isso? Em Marcos, Jesus diz, porque aqueles dias, Jesus está falando do fim dos tempos, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus e até agora e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Deus colocou um limite. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não o acredite. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Jesus também fala desses últimos tempos como dias em que serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Isso aguarda o fim dos tempos, quando Satanás é solto, quando ele confere o seu poder à besta que emerge do mar e à besta que emerge da terra, e quando ele vem com fúria total sobre a igreja de Deus. Tá, pessoal? Isso está em Daniel. Isso é repetido por Jesus quando Jesus estava no mundo.
Isso é repetido no Apocalipse. Daniel também diz, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Miguel, a gente já viu sobre ele. Miguel é o anjo Miguel. Apocalipse, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Daniel, capítulo 12. Olha Apocalipse. Apocalipse 12. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Essa guerra final, né? Essa guerra final, quando Satanás é solto, reúne as nações, né, ao seu domínio contra a igreja de Deus, mas então vem Deus dá ordem a Miguel, e Miguel e os seus anjos lutam contra o Satanás, e a vitória é de Deus, sim, a vitória é de Cristo, sim, a vitória final é sempre de Deus, e é sempre de Cristo, e é sempre do povo de Deus, certo? Agora, isso não quer dizer que os tempos finais não vão acontecer. Eles vão acontecer. E serão, diz Jesus, tempos terríveis como nunca houve e nem jamais haverá até aqueles dias, certo? Apocalipse capítulo 20 também fala dessa batalha. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto, sua prisão sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, poder global, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, e cercaram o acampamento dos santos, é a guerra contra a igreja, o acampamento dos santos é a cidade amada, porém desceu, agora veja, Deus acaba, né? O poder é de Deus, no final a vitória é de Deus, porém desceu o fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre, e vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. Então a gente também tem que olhar. Eu friso essa questão dos últimos tempos, pessoal, para que a gente tenha consciência disso. Isso vai acontecer, né? Isso está profetizado em Daniel, isso está profetizado no Apocalipse, a gente tem que ter consciência disso. Isso vai acontecer. Agora, a gente também tem que ter consciência e tem que se tranquilizar nesse sentido, não se tranquilizar de que eu não vou precisar morrer pela minha fé. Talvez eu tenha que morrer pela minha fé. Mas eu vou ressuscitar e vou estar com Cristo na vida eterna, nos novos céus e nova terra. O que eu devo ter certeza e me tranquilizar é de que a vitória final é de Deus, e a vitória final é de Cristo, e a vitória final é de todos aqueles que estão com Deus, que vão herdar os novos céus e a nova terra e a vida eterna, né? O Apocalipse a vitória final é de Deus. Essa é o resumo. E para finalizar ele diz, mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto, né? No final é isso. Aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. Só para voltar no capítulo 7, ele também fala isso. No capítulo 7, ele tem uma visão maravilhosa do julgamento final. Não tenho tempo para voltar ao capítulo 7, mas o capítulo 7 é sensacional. Quando ele tem uma visão do trono, o ancião de dias, né? O Deus eterno, o ancião de dias vem, se senta no trono, abrem os livros, começa o julgamento. E daí lá ele diz, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, essa visão que Deus dá para Daniel. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. O tribunal iniciou o julgamento, juízo final. Alguns não acreditam mais nisso, né? Mas Jesus fala disso, Mateus 25. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel capítulo 12 fala, mas naquela ocasião seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Os livros foram abertos. Apocalipse 20, 12 fala, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono, então foram abertos os livros. Mesma coisa que Daniel 12. Apocalipse 20 repete Daniel 12. Então, foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nesses livros. Julgamento final. Veja como é fabuloso isso aqui, Daniel capítulo 12, final de Daniel. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Ressurreição. Ressurreição total de todos.
Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Pessoal, isso aqui aparece em Daniel. Jesus não tinha nem ressuscitado ainda, Jesus não tinha nem vindo ao mundo ainda. Jesus só vai vir 500 anos depois ao mundo. E Jesus vai ressuscitar. Até ali, isso é visão, isso é revelação. Daniel está falando o que Jesus vai falar depois. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, é ressurreição, todos vão ressuscitar. Agora, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Jesus diz isso. Jesus, em João 5, diz assim: porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Todos vão ressuscitar. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Todos vão ressuscitar. E haverá, sim, céu e inferno. Entende? Todos vão ressuscitar. Alguns, diz Daniel, profecia de Daniel, uns para a vida eterna. Todos que dormem no pé da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha. E Jesus, isso são palavras de Jesus aqui. Vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dela. É a mesma coisa de Daniel. Jesus repete Daniel, mas é Jesus falando agora. Todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, uns para a vida eterna. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo, outros para o desprezo eterno. Céu e inferno. Tá? Isso é revelação no Antigo Testamento. Jesus confirma e Apocalipse confirma de novo. Destino final, só existe dois, céu e inferno. Vai para um ou vai para outro. Mas todos vão ressuscitar e todos vão, ou para um ou para outro. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Isso é um incentivo para a gente, né? Ser sábio é seguir o bom pastor, é ouvir a voz de Deus, é seguir a voz de Deus, é conduzir muitos à justiça, muitos à salvação, e esses serão como estrelas para todo o sempre, né? Muda um pouquinho a ótica de que nós somos os coitados, nós somos as estrelas, a gente é chamado da luz do mundo aqui na Terra, né? E a gente sai deste mundo para sermos as estrelas, né? Serão como as estrelas para tudo sempre. Eu não estou dizendo que a gente vai ser estrelinha do céu, não. Nada disso. Mas você, Daniel, feche com selo. É bem interessante esse final aqui, final do livro. Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento dessas coisas. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim, a gente tem curiosidade, né? Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento, mas sérias essas palavras até o tempo do fim. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse a um homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Essa é a pergunta que todos nós fazemos. Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Quando será, pastor? Quando será? Não sei, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Essa é a curiosidade sempre de todas as... Se fala que todas as gerações tendem a ler o final do mundo, o final dos tempos na sua geração. Todos estudam a Bíblia e acham vai acontecer agora. Os sinais de Deus estão presentes. É agora. Está perto. Todas as gerações, isso aconteceu com todas as gerações. Desde o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses acontecia isso, tá? O livro de Tessalonicenses é o apóstolo Paulo trabalhando com a comunidade que acha que Jesus vai voltar logo, vai voltar amanhã. A gente tem que estar preparado para a volta de Cristo amanhã, né? Mas vocês veem como sempre todas as gerações tiveram essa leitura bíblica de que, puxa, quando isso vai acontecer? Deve estar perto, vai ser logo. A gente tem que ficar esperto com isso. Mas é a pergunta, quando isso vai acontecer? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão.
quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, né? O povo de Deus vai ser, diz lá no texto, deu poder para a besta para que vencesse o povo de Deus, né? Muitos serão mortos. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, essas coisas se cumprirão. Haverá um tempo, tempos e meio tempo. Então, a resposta, poxa, mas quanto tempo? A resposta é haverá tempo, tempos e meio tempo. Eu já expliquei isso, né, anteriormente. Tempo, tempos, mais 2 mais meio, 3 tempos e meio. 3 tempos e meio, que é metade de 7. Vamos ver isso um pouquinho essa questão do tempo limitado por Deus. É um tempo que Deus sabe. É um tempo que é do conhecimento de Deus. É um tempo fixado, mas um tempo que só Deus conhece. Veja essa questão, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois deles, outro rei se levantará e será diferente dos primeiros. Ele falará contra o Altíssimo, Anticristo, falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. De novo, 3 tempos e meio. Apocalipse 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, Anticristo. Foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Quanto é 42 meses? 3 anos e meio. Um tempo, tempos, metade de um tempo. 3 anos e meio, metade de 7. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Lutasse contra os santos e os vencesse. Durante quanto tempo? 42 meses. Tempo, tempos e meio tempo. 3 anos e meio. Ou seja, 3 anos e meio é metade de 7. É um tempo limitado por Deus, que só Deus sabe, né? Daniel 9 também diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Seu fim virá como inundação, até o fim haverá guerra. Desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana. Quanto é a metade de semana? 3,5, né? 7 é uma semana, 3,5. Fará cessar os sacrifícios e as ofertas cereais, quer dizer, se voltará contra a religiosidade, né? Cessará os sacrifícios e as ofertas cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Entende? Então, é esse tempo. Por quanto tempo? 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias, também é outra linguagem, que também dá 3 anos e meio. É uma forma de Deus falar, olha, é um tempo limitado por Deus. Isso a gente pode saber. É um tempo limitado por Deus em que essas coisas vão acontecer. A resposta é essa. A resposta é clara? Não, não é clara. Só Deus sabe. A gente não sabe. Eu ouvi, mas não compreendi, nem a gente, né? Porque a gente não sabe se é o tempo de Deus. Por isso perguntei, meu senhor, qual será o resultado disso tudo? E ele respondeu, Daniel, siga o seu caminho, pois as palavras são seladas e lacradas até o fim do tempo. E, pessoal, é assim com a gente também. Ah, mas quando isso vai acontecer? Como é que vai ser lá? Ó, Paulo, Silvia, siga o seu caminho. Daniel, siga o seu caminho. É tipo assim, não fique se preocupando muito com isso, não adianta ficar ficando louco com esse negócio e querer, né? Siga o seu caminho. Seja fiel a Deus. Você não sabe quando vai acontecer. Siga o seu caminho, Daniel. Siga o seu caminho, Paulo. Siga o seu caminho, né? Siga o seu caminho, pois as palavras são seladas e lacradas até o tempo do fim, né? Não adianta a gente querer ficar louco com essas coisas, querer ficar descobrindo. Tem gente aí que fica neurótico com esse tipo de coisa. Os adventistas fazem um escarcéu com o Apocalipse e deixam todo mundo neurótico com isso. Acho que falta um pouquinho dessa sabedoria aqui. Quando vai acontecer? Como é que vai ser? Daniel, siga o seu caminho, pois as palavras são seladas, lacradas até o tempo do fim. Só seja fiel. É assim que termina. Muitos serão purificados, alvejados e refinados.
mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. E é bem interessante que isso daqui é o final de Daniel 12, e olha o que diz em Apocalipse 22, final do Apocalipse. Não cede as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. É uma constatação de Deus. Esse é o final do Apocalipse. Não é que Deus quer isso, não é que a gente quer isso. Ninguém quer isso. Mas é uma constatação. O injusto continua na injustiça, o imundo continua na imundície, o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração. O injusto continua na injustiça, o imundo continua na imundície. Infelizmente, nenhum dos ímpios levará isso em consideração. Mas os sábios, sim. Os sábios, sim. Os sábios que temem a Deus, esses sim, esses levam isso em consideração. O justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Acho que é isso. Daniel, siga o seu caminho. Continue na prática da justiça, o santo continua a santificar-se, né? Continue levando isso em consideração. Os sábios levam em consideração. E serão purificados, alvejados e refinados, né? Então é assim que termina. E última frase do livro. Quanto a você, siga o teu caminho até o fim. E no fim, você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Seja fiel até a morte. Siga o seu caminho até o fim. Você descansará. E então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Como é que termina o Apocalipse? Bem desse jeito. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa. Você descansará, no final dos dias se levantar para receber a herança. Certo? Venho sem demora, e comigo está a recompensa, a herança, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade, a cidade santa, na Nova Jerusalém, Apocalipse 21. Pessoal, eu acho formidável, eu já estudei o Apocalipse inteiro e já estudei Daniel inteiro, e é fabuloso como esses dois livros se encontram, como esses dois livros terminam da mesma forma. É a revelação divina, de fato. E é isso, né? O final é isso, é a gente entrando pelas portas da cidade santa, pelas portas da Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra. Esse é o final do Apocalipse, é isso que nos espera, é isso que nos aguarda. Então, afinal, últimas palavras de Daniel para nós também. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, seja fiel até a morte, você descansará. E então, no final dos dias, quando esse tempo aqui na terra chegar ao fim, na volta de Cristo, você se levantará, ressuscitará para receber a herança que lhe cabe, né? Para ter direito à árvore da vida e entrar na Nova Jerusalém, na cidade santa, nos novos céus e na nova terra, pelos portões, né? Amém. Muito bem, pessoal. Então, terminamos o livro de Daniel. Foi um prazer para mim poder fazer isso. Eu agradeço a minha igreja aqui, a igreja que me possibilita fazer isso. O que eu gosto de fazer são estudos um pouco mais profundos, e explicar a Bíblia mesmo e mostrar como a Bíblia se completa, como essas revelações, Daniel com Apocalipse, é fabuloso. A gente lê os livros bíblicos isolados, com certeza todo mundo já leu o livro de Daniel, mas será que entendeu tudo isso, né? Poder olhar isso tudo, poder olhar esses cruzamentos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, do Daniel com o Apocalipse. Olha, eu me encanto com a Bíblia e espero que vocês tenham se encantado também ao estudar o livro de Daniel, né? Principalmente esses últimos 6 capítulos, que era um desafio. Eu já tentei fazer isso, só que na época
fazendo estudo bíblico na igreja, tendo 20 a 30 minutos para passar isso, uma coisa densa, eu desisti. Na época, eu comecei a fazer e desisti, parei. Mas aqui, tendo essa ferramenta, podendo mostrar texto, podendo mostrar imagem, eu acho que deu para trabalhar. Mas, claro, a gente precisa de 1 hora de estudo para trabalhar cada capítulo, né? Mas conseguimos fazer. Então, parabéns aí para quem foi até o final. Aqui, ó, se vocês observarem, 543 slides só do livro de Daniel. 543 slides só do livro de Daniel. Em toda a série do Cativeiro Babilônia, já estamos em 1.900, mais ou menos, 1.900 slides. São muitas horas de estudo, mas é uma coisa prazerosa a gente poder crescer no conhecimento bíblico. Como é que continua? Terminamos o livro de Daniel agora, a nossa série do período pós-cativeiro babilônico, a nossa série segue com Malaquias agora, tá? O último profeta do Antigo Testamento, que também é desse período, tá? Então, semana que vem, vamos começar o profeta Malaquias.